Bom, para quem então não ouviu aí minha primeira tentativa, é, essa primeira live que o museu faz, né? Eu sou Tatiana, professora de escultura. Desde abril eu assumi a coordenação do museu, nosso museu de arte aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E a gente vem tentando fazer um trabalho, então, um trabalho remoto aí, na medida do possível, já que o museu está fechado desde meados de março por conta da pandemia. E, e hoje, então, a nossa ideia é fazer uma live com o artista Alan Oju. O Alan, ele foi selecionado no nosso edital aí do Muna desse ano. Para quem não sabe, a gente tem um edital anual que tem, vamos dizer, alcance nacional. E o Alan foi selecionado, estava programada para fazer uma exposição agora em maio, por conta da pandemia. Então a gente teve que postergar a exposição, a gente não sabe ainda quando vai ser a exposição dele, mas a gente espera que esse ano ainda a gente consiga ver aí os trabalhos dele no museu. A ideia hoje, então, é a gente assistir o vídeo que a gente postou aí no nosso canal, um vídeo de 7 minutos, convido todo mundo a ver, e instigados aí por esse vídeo, pelo depoimento do artista, a gente pensei aqui algumas perguntas para a gente desenvolver com o Alain e para ele contar um pouco mais sobre o trabalho dele, mas estou vendo que ele também está com alguma dificuldade dele entrar. Gente, espera aí, não é possível. Um minutinho só. Tá todo mundo me escutando bem? Tá todo mundo me ouvindo? O áudio tá bom? A internet? Sim, não? Nada de Alan, gente. Maravilha, Nilton, obrigada. Ai, peraí, agora vai dar certo. Olá. Aê! Olha, fui eu que pedi para Massa! participar, hein? Gente, você me salvou, Alan, porque aqui essa foi a primeira experiência. Eu tentei te convidar 2 vezes, mas pelo jeito eu vou ter que ver mais uns tutoriais aí, porque não deu certo. É que eu acho que eu tinha que estar assistindo a live, eu não sei. Eu também é a minha primeira vez. Vamos que É a sua vamos. primeira vez também? Ai, É, maravilha. Ai, que bom que eu tô te vendo, que o pessoal tá vendo. Tá todo mundo escutando o Alan? eu acho. Se a gente se escuta, eu Ma- acho que o pessoal se escuta, né? Maravilha. Então tá bom. E aí? Super feliz de você ter aceitado esse convite. Aí tá muito frio aí em São Paulo? Como é que tá? Ah, tá médio. Tá um outono que de dia faz um calorzinho, à noite cai a temperatura bem, assim. É, Aí né? aqui na sombra, dentro de casa, fica gelado. A gente tem que ficar se abrigando dentro de casa, né? Aqui em É, Uberlândia também, à noite tem caído bastante temperatura. Muito bem, ela, eu tenho a impressão que a gente tem 1 hora aí de live, pelo que eu ouvi falar aqui do Instagram. Se por acaso a gente se animar assim da conversa, né, se alongar tanto, daí a gente faz outro link, a gente faz outro convite. Você se convida de novo, né, porque eu não consegui te convidar. E aí a gente continua o nosso papo, né? Primeiro eu legal. queria te agradecer, então, você é o nosso cobaia aqui, nossa primeira experiência no Muna, né, no Instagram do Muna, fazendo essa conversa que a gente chamou de fala de artista, né?
o primeiro nosso convidado foi o Gleison Arcanjo, um artista lá de Goiânia, mineiro, mas mora em Goiânia. E agora você, né? O Gleison era para ter feito uma exposição em abril e você em maio, agora no mês de maio, né? E aí a gente pensou como é que a gente podia, então, suprir essa lacuna, digamos assim, né? Essa falta, essa sua ausência, não só para o museu, mas para a comunidade aqui universitária da UFO e também para a cidade de Uberlândia, né? Para o nosso público do museu. E aí a gente fez esse convite aí para vocês, para mandar um depoimento. A gente achou que seria uma ideia interessante de aproximar, digamos assim, você do nosso público e a gente poder, então, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais o seu trabalho. E aí, o vídeo me pareceu muito instigante, não sei, acho que antes de você entrar, eu estava justamente comentando, sugerindo para que as pessoas assistam um vídeo, né, antes, é um vídeo de 7 minutos, e onde você conta um pouco sobre como você começou, né, que são as coisas que você está tratando, os assuntos que você vem tratando, e o que você estava planejando expor no museu, né? Eu fiz algumas anotações, então, primeiro de tudo, eu queria perguntar para você, né? Logo no começo, né, você cita a sua presença, a sua experiência em vários movimentos que a gente chamaria de movimentos urbanos, né? Grupos urbanos, que é o punk, o beatnik, mesmo nessa experiência hippie que você fala, né? Todos esses me pareceram, né, muito característicos de uma experiência urbana, da grande metrópole, né? E eu queria perguntar para você o que isso impactou no seu trabalho, o que impacta até hoje em dia, né? Me parece que essa fase inicial, antes de decidir ser artista ou, né, enfrentar essa virada aí na sua história, você tem essa experiência muito forte, né? Essa experiência mediada por esses grupos, essa experiência da cidade mediada por esses grupos, né? Que seriam, entre aspas, grupos de contracultura, né? Esses grupos que a gente ouve muito falar, que é próprio de uma cultura urbana, metropolitana, né? Então, eu queria um pouco ouvir você falar um pouco dessa fase, como você vê isso o que impacta isso na sua produção. O beatnik é mais poesia, né? Porque quando eu larguei tudo com a mochila nas costas e saí andando, assim. Mas acho que dos 18, 17 anos, eu tinha uma banda e eu circulava muito no movimento punk aqui da Grande ABC, né? Eu sou do ABC Paulista e o movimento punk aqui ele tem uma história muito forte. E a gente fundou uma casa chamada Casa da Lagartixa Preta, que era um coletivo gerido pelo Ativismo ABC. E a gente geriu essa casa um tempo, depois eu saí, e aí. Ou seja, essa fase da música, da contracultura, de fazer zine, de se vestir de um outro modo, ao mesmo tempo que me levava a grandes descobertas, né, temas, tipo, o vegetarianismo eu me tornei com 15 anos, e sou vegetariano até hoje. Então eu carrego muitas coisas dessa fase, né, tipo, talvez até uma certa rebeldia, até no jeito que eu abordo alguns temas, né? É uma coisa que eu tô tentando ficar um pouco menos, mais suave ultimamente, né? Pra não correr o risco Agora de que entrar você é por... pai, né? É, acho que a gente vai amadurecendo. E pra também Sim. não... Eu acho que ser político é inevitável, né? Então, eu acho que isso sempre percorreu minha vida. Eu acho que eu posso mudar, mas eu vou estar continuando fazendo uma arte de ruptura, de questionamento. Então, mas o punk me deu muito isso, né? E depois Uhum. acabou a banda, tal, fui estudar história na universidade e até então eu tinha uma questão mais com a música, assim, né? Talvez com a literatura, com poesia. Mas nas aulas de história da arte eu fui descobrindo o mundo, assim. Eu vim da escola pública, então e meus pais são trabalhadores, assim, normais, assim.
Meu pai estudou até a quarta série. Então, a minha instrução, ela é um pouco deficiente da escola pública. Então, na universidade, que eu fui descobrindo diversos universos, assim. Cada aula de história da arte, como eu disse no vídeo, era uma descoberta, assim. Eu ia descobrindo camadas e camadas de artistas e entendendo seus contextos, tal. E eu lembro que para mim era fantástico aquilo tudo. E eu também, na época da universidade, eu participava de uma espécie de um movimento estudantil que a gente descobriu que o reitor estava roubando a universidade, era uma autarquia da Prefeitura Municipal de São Bernardo, e eu e muita gente, gente de partido, gente partidária, a gente fundou um movimento e ficamos Que acho que ano um foi ano e isso, meio. Alan? Que ano mais ou Foi em menos foi isso, só para a gente ter uma cara? 2004, acho. Tá. 2004, 2005, por volta disso. Né? E a gente fundou esse movimento, tal. A gente fazia festas para arrecadar fundos. E aí a gente meio que, não, no final das contas, só para resumir, a gente conseguiu tirar esse reitor da universidade. A gente derrubou ele, Uau. que é a gente mexeu com uma máfia da prefeitura de Santo André muito grande assim. Mas gente foi presa, a gente ocupou a universidade durante acho que uns 3 ou 4 meses. E nessa época da ocupação, eu conheci o artista Gontran Neto, que é um artista falecido, é um artista que morou muito tempo em Paris, ele foi exilado político, e ele chegou um dia lá no meio da ocupação e trouxe um caminhão de telas dele, assim. Um caminhão. E ele falou, eu quero contribuir com vocês, não sei como, isso é a única coisa que eu tenho para contribuir, que vai chamar a atenção da mídia e tal. E ali eu falei, meu, que é esse cara, né? Tipo, é um herói que chegou aqui. Mas então, ali meu interesse pela arte foi muito mais da teoria, veio para a prática, assim. A gente construiu umas Uhum. instalações, a gente pegou as telas deles, construímos várias salas. Foi uma fase muito louca, assim, da vida, assim. E depois disso eu me formei e... Você comenta no vídeo que você começou a passar a frequentar o ateliê desse artista, né? Você chegou a Sim. ter, sei lá, aula com ele, você produzia, você aprendeu, assim, pintar, sei lá. Como é que era a sua relação com ele, assim? Tinha um lado ativista, pelo jeito, né? Mas tinha... Ó, a minha relação com o Gontran, foi muito curiosa, assim. Eu tinha uma dificuldade enorme para pintar, assim, eu tinha um bloqueio, e ele, não era só eu que ficava em torno dele, a gente ia pro ateliê dele em 10, 15 pessoas, dormia lá e ficava lá. Nessa época eu tenho algumas telas, algumas coisas bem que eu nem mergulho muito, assim, mas foi um contato, Uhum, né? uhum, As aulas que o Gontran me deu, ele falava, meu, pinta aí, tá ligado? E ele ficava me cutucando a todo tempo, assim. Ele era uma espécie de um psicólogo maluco, assim. Ele era uma figura bem interessante. Então, aí depois dessa fase eu peguei a mochila, eu cansei, fui tentar dar aula de história no estado, cansei e falei, mano, quero viver a vida, quero experimentar. Eu tinha o quê? 24 anos, 23 anos. E aí eu lembro que eu saí com uns 100, R$ 120 de casa, assim. Eu falei pro meu pai, ó, tô indo pra Argentina, tal. Depois de já ter vindo do Rio de Janeiro, fui de bicicleta pro Rio de Janeiro com os amigos, sem dinheiro também. É bom ser jovem, né? é E muito aí, bom. nessa época da bicicleta foi quando eu aprendi a fazer artesanato para sobreviver. Aí eu voltei para São Paulo, só passei e falei, ó, tô indo para Argentina porque eu sabia que lá eles tinham vários cursos de fotografia acessíveis, Uhum. centros culturais, tal. Eu ouvi essa história e queria ir para lá também. O movimento punk na Argentina, o anarcopunk, eu sempre ouvia daqui também muitas histórias, que lá é um lugar de muita ocupação, tal. E aí eu lembro que eu saí com cento e tantos reais, 120, 130. Fui com uma amiga, a gente foi de ônibus de Sacoleira até a fronteira com, acho que a Tríplice Fronteira. Aí de lá a gente pegou um trem e tal, tal, tal. Cheguei na Argentina e fiquei morando primeiro na casa de um punk que eu conheci aqui, depois eu fui morar nessa ocupação. Enfim, e essa ocupação tinha mesa de serigrafia, tinha cozinha, lá eu comecei a fazer culinária vegetariana para sobreviver, tinha aula de capoeira angola que eu praticava. Ou seja, todo esse contexto foi formando
o que depois de uns, quando eu voltei, eu decidi entrar nas artes, assim, mas foi algo que eclodiu, assim, em mim, saca? Eu lembro que, sei lá, quando eu tinha uns 25 anos, eu sentia uma vontade de produzir, mas não sabia por onde que saía isso, não sabia. E eu Uhum. tinha, e eu lembro que eu andava pela cidade e tal, fotografava muito, e eu me sentia muito afetado pelo espaço urbano, assim. Eu sentia Você como já se fotografava quando, antes de você ir para Buenos Aires, você já tinha uma prática assim, de fotografar? Você fala que você foi buscar fotografia lá, mas. eu tinha uma câmera daquelas PowerShot, que era daquela época, mas as fotos eram qualquer coisa, assim. Uhum. Tipo, eu tava aprendendo a não estourar a imagem. Aham. E lá não, lá eu aprendi alguns conceitos, aí eu aprendi a mexer no laboratório fotográfico, que tinha nessa ocupação, né? E lá eu experimentei muito. E eu tenho muitos rolos dessa época, assim. Era uma época que eu me orgulho bastante. Você comenta também que nessa época foi uma época importante que você frequentou muito vernissage, viu muita exposição, foi muito no museu. Como é que foi isso? Porque antes de você ir para lá, fiquei curiosa de saber, você não era, vamos dizer, você não costumava ver exposições aqui no Brasil? Isso foi uma novidade lá? Como é que foi? Porque queria entender um pouco a sua visão dos dois mundos. Sim, Se é muito sim. diferente, por que que a Argentina te chamou mais do que aqui? Enfim, como é que é isso? Olha, eu nasci no ABC Paulista e fiquei até essa época que eu larguei tudo, eu fiquei morando na casa dos meus pais. O ABC Paulista, ele não tem um circuito, na época não tinha um circuito de artes visuais muito expandido assim. Tem o Museu Saciloto, né, que é o museu não, o Sim, Casa Salão de Cultura, né? Saciloto, é um salão municipal, que é um puta salão. Agora, atualmente, tem o Salão de São Bernardo, tal. Mas mesmo assim é muito pequeno. E para vir para São Paulo, né, para agora onde eu moro, é uma distância de 20 e tantos quilômetros que, tipo, Não que eu era não tão conseguia. fácil, então. Não, não era tão fácil assim. E eu fiz o caminho muito louco, né? Que eu fui lá eu ia no Malba sempre. Nossa, eu Uhum. frequentava tudo lá, sabe? Porque eu só fazia isso da vida. Eu fotografava, vendia comida, fiquei um ano, né, vendendo artesanato e tal. Então foi talvez um ano sabático, mas acho que nem foi isso, foi um ano de descobertas, assim. E aí eu voltei com esse desejo de fotografar e não saber o que fazer. E aí depois, né, teve um período, eu tinha um bloqueio, eu não sabia se eu podia fazer arte, eu não sei o que acontecia. E aí, de tanto os muros da cidade me afetarem, assim, eu tinha uma sensação que eu não tinha horizonte na cidade. E aí eu comecei a pular desses muros e fotografar o que tinha atrás, mas por uma coisa minha mesmo. E dali aí eu comecei a prestar atenção no gesto de pular, né? Aí eu já estava começando a ler fazer algumas leituras, Walter Benjamin, eu já falei, não, se eu colocar uma imagem na frente desse muro, tal, aí eu já comecei a construir operações poéticas, assim. Aí daí eu não parei mais, assim. Mas eu acho que todo esse percurso que demorou uns 10 quase, uns 10 anos, acho que dos 18 aos 28, foi um ano que foi, sei lá, mas foi mais, como que eu posso dizer? Como se tivesse um vulcão, assim, morto, e de repente ele entrou em erupção e é o que eu sou hoje, assim. E fico Uhum. produzindo, fico angustiado quando não estou produzindo, quando tenho ideia, quando não tenho ideia. Uhum. E foi tudo Até isso. então você não tinha, por exemplo, pensado em fazer uma faculdade de arte, por exemplo, que eu fico pensando assim, é interessante no seu depoimento, assim, e eu não sabia como é que fazia, né? Porque é isso, a gente também sabe, e aí, que momento que a gente vira artista, que momento que a gente não vira, né? Ou mesmo quando é estudante de arte, eu falo muito com os meus alunos e as minhas alunas, mas eu também tinha essa sensação, não é porque você frequenta um curso de artes que você vai se tornar artista, né? Então é um pouco nebuloso mesmo essa passagem, né? Então eu queria também não sei se você tem essa indagação, se você eventualmente, se você nunca tinha pensado em fazer uma graduação de artes, porque às vezes a gente fica pensando, né, também meio tabu
E até em Sim, algumas famílias também, né, tem isso. E você acha que isso faz falta, vamos dizer assim, na sua na minha decisão? Você acha que formação. é por isso que demorou? Enfim, não Eu sei, acho que cada um tem um sim. processo, né? Olha, eu acho que sim. Se eu tivesse vivido a vida de trás para frente, quando eu saí da escola terceiro ano, né, do ensino médio, eu já teria caído em cursos de arte, mas ou numa universidade. Mas na época eu era tão atrelado ao movimento punk, às discussões políticas, que eu optei pela história. A minha dúvida era entre história e filosofia na época. Arte não... Uhum, Eu fui descobrir a arte de um jeito muito maluco, assim. E talvez o que justifica isso de eu não ter escolhido a arte assim logo de cara é porque também não era o meu caminho na época. E as escolas que eu estudei, o curso de artes, como que é? Educação artística que fala, né? Para mim era uhum, uma coisa tão estranha assim, que era tipo, não despertava desejo. Então entendi. acho que, em compensação, meu professor de história do segundo ano do ensino médio, eu ficava flutuando nas aulas, né? Então acho que foi esse o caminho, assim. Você vê que os Eu acho que professores são importantes nessa fase, né? Que pra muitos caramba, também determinam muito do que a gente gosta ou não gosta, né? Na vida adulta, digamos assim, né? com Vamos certeza. entrar um pouquinho então no trabalho. Eu acho que a gente mostrou algumas imagens no depoimento, no seu depoimento, né? A gente trouxe alguns trabalhos. Eu queria primeiro falar um pouquinho da fotografia, então, que você cita, né? Logo no começo, a primeira fase do seu trabalho, você começou a fotografar, fotografar, fotografar. Como é que era isso? Você saía na rua? Como é que você vê a fotografia dentro do seu trabalho? Ela ajuda você a entender um pouco a cidade? Você sai com uma máquina fotográfica sempre quando você fala, né, que você faz deriva, que você parece, pelo menos no seu trabalho, né? A gente olha o seu trabalho, a gente pressupõe sempre que você está sempre andando, digamos assim, né? Que é como se você está olhando para a cidade direto, você tá sacando coisas que estão acontecendo aí. Acho que isso fica muito claro no seu trabalho, né? Então, eu queria te perguntar um pouco isso. Como é que entra a fotografia? A fotografia, a gente vê vários artistas, né? Que a fotografia ela é um meio é quase que uma mediação que a gente faz para entender um pouco, para perceber um pouco esses fenômenos urbanos. Eu queria um pouco saber de você, então, como é que é a fotografia? A fotografia até hoje é presente no seu trabalho? Você fala de uma primeira fase, como é que você vê isso? Nossa, a fotografia pra mim ela é, sei lá, mais que dois terços. Até os trabalhos que eles estão indo para outras linguagens, a fotografia está sempre presente, assim, né? E eu sempre tenho um pensamento fotográfico, assim. Até essa instalação que eu estou propondo aí pro museu, pro Muna, eu tenho a imagem na minha cabeça, saca? Eu tenho até o ponto de fuga para fazer a fotografia da instalação. Então a imagem fotográfica ela é muito presente assim na minha construção. É, a, Nos primórdios assim, quando eu comecei a produzir, eu só tinha a ferramenta da fotografia. Eu só sabia fotografar. Então, e realmente eu saía andando e fotografando. Eu tinha. Antes, assim, eu tenho uma pré-fase que eu tinha um namoro gigante, assim, com fotojornalismo, assim. Né? Tipo, eu tenho muito trabalho, assim, mas não fazia muito sentido, mas eu gostava, né? Eu acho que é por causa disso, de estar em movimento e fotografando, né? Uhum, uhum. Construindo algumas narrativas e tal. Mas teve um determinado momento que eu saía quase todo dia de casa e com a câmera na mão e fotografando a cidade. E quando eu fui fotografando a cidade, ou eu fotografava as pessoas ou a arquitetura. E a arquitetura para mim era só muros, muros, muros. E aí que tá, né? Eu queria fotografar mais, além. Por isso eu comecei a pular esses muros, para fotografar o que tinha Uhum. atrás, né? É, sim, eu já tive uma fase que eu fiquei produzindo errances durante, acho que 3 ou 4 meses. Eu saía com câmera todo dia, quer dizer, todo momento, né? Sempre que eu saía. E eu fotografava loucamente, assim, né? Tipo, só que isso vem diminuindo um pouco. Atualmente, Uhum. quando eu tenho algum projeto,
eu saio para a rua, porque eu acho que meu ateliê é mais a rua do que o próprio ateliê, assim. Eu penso as Uhum, coisas na rua e volto para o ateliê para tentar resolver de algum determinado modo, assim, saca? E até legal. nessa quarentena eu tô aprendendo que a minha casa pode virar um ateliê, né? Só que eu não posso sair, então é meio contraditório. Mas eu tenho uma relação com o espaço urbano, com a cidade, que eu chamo de uma relação cartográfica, assim. Eu tento entender as tensões desses espaços, né? O que esse espaço me afeta sobretudo, né? O que me chama atenção, o que me deixa com medo, o que me deixa apreensivo. E a câmera está sempre comigo. Sempre tento fotografar esses elementos urbanos. E mesmo que eu leve para o ateliê e construa outra coisa, eu tenho aquilo no meu HD em imagem para eu fazer outra coisa. Mas eu Uhum. acho que essa é uma fase que eu tô agora, né? Tipo, eu acho que eu tô um pouco em mudança, assim. Mas o Acho fotográfico, que, sim, ele é essa essencial para fase mim. também, acho que todo mundo tá em mudança, né? Uma outra coisa também que acho que você comentou rapidamente, mas que desde que você começou a fazer, né, a sair e querer avistar o que tinha por trás dos muros, né? Essa questão do muro é muito importante no seu trabalho, né? Me pareceu. Ela aparece em vários trabalhos. E aí eu queria que você comentasse um pouco, né? Você fala que desde 2012, né? Você começou a partir de 2012 você começou a pular o muro, né? Então primeiro tem essa experiência do corpo, do seu corpo pulando o muro, né? Então tem umas fotografias até que a gente mostrou que é você mesmo pulando o muro, então a experiência do seu corpo é importante também. Mas também tem o muro como um símbolo, como uma fronteira, como uma imagem muito forte também, né? Na nossa... E essa fronteira, por vezes, ela pode ser uma fronteira que separa o público e o privado, como você falou, ou pode ser uma fronteira política, como você fala em alguns outros trabalhos também, né? Então, me parece que isso é o que mais te chamou a atenção na cidade, né? Quando você foi andando e percebendo essa paisagem urbana, essa questão da fronteira foi muito impactante para você, né? Ela é até hoje? Como é que é? Mudou de lá para cá? 18 anos para cá? Você fala que também quando você veio para Uberlândia, você começou a fotografar também. Essas são umas fotos que você está pensando em expor no Muna. Como é que é? O que você percebeu aqui na cidade de Uberlândia? Que é igual ou é diferente da cidade de São Paulo? Você percebeu que aqui também tem muro, tem fronteira? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá, começar por Uberlândia. Não, Uberlândia para mim tem o trânsito mais maluco que eu já vi na minha vida, assim. A minha maior impressão de Uberlândia é que os motoristas aí, eles são malucos, assim. Eu lembro que eu fui várias vezes com a minha filha, né, recém-nascida, no carrinho, assim, e a galera não para, assim. Essa é a minha impressão mais estranha de Uberlândia, assim. Mas Uberlândia, eu acho que tem menos muros. E o que me impactou muito nas primeiras idas que eu fui para aí, foram a quantidade de terrenos que ainda existem na cidade, né? Mais talvez em outros lugares, mas acho que no centro também. E esses terrenos eles são espaços vazios no meio dessa Uberlândia, aí, né? Dessa cidade. E eles são sempre meio que tem uma cerca, isso que me chamou muita atenção aí, saca? Uhum. Bom, Bom, tem muita coisa de Uberlândia que eu fotografei, tem coisas que eu fotografo mais para guardar uma lembrança, para construir outra coisa. Tem um trabalho que eu não mandei para você ainda, mas que eu tô a partir de uma foto, eu tô desconstruindo e vou tentar passar para uma placa de concreto, mas a imagem nasce da fotografia, assim. Não, e o muro para mim eu não sei que ele me agride assim, a todo tempo. Ele já me agrediu mais quando eu não tinha, eu acho que uma elaboração do que ele representava. Mas ele, para mim,
Então, essa vivência lá de trás, que eu lia muito Proudhon, Bakunin, tal, né? Tipo, os anarquistas, a propriedade é um roubo, né? Tipo, Proudhon falava. E pra mim, esses muros, eles expõem isso, saca? Tipo, estão roubando o meu horizonte, minha paisagem, né? Tipo, para mim era isso que eu tinha na cabeça, assim. Tipo, isso tá me agredindo, de algum modo. E eu acho que sei lá, em 80% dos meus trabalhos, a questão dos limites, das fronteiras, desses impedimentos, eles estão presentes, assim, né? Muitos deles eu tento expor esses limites, né? Igual naquele trabalho que eu contorno os muros dos condomínios e vou registrando em GPS e construo um desenho. Eu estou mostrando os muros de um outro modo, né? Dessa fronteira entre o público e o privado. Mas aí eu já começo a pensar em outra questão, né? Tipo, de um outro espaço público que existe lá dentro, ou de uma outra sociabilidade que existe lá dentro, e o que esse espaço de dentro faz com a sociabilidade de fora também, né? Que são lugares, sei lá, perigosos às vezes, né? Porque, tipo, um quarteirão que não passa uma pessoa. Então é um lugar para rolar assalto e outras coisas muito fácil, né? Em alguns deles são escuros. E nesses trânsitos que eu fazia em volta desses muros, assim, eu sempre percebi que eu era a ameaça. Eu lembro que na região do Alphaville eu sempre vinha um guardinha de moto atrás de mim com chamando rádio, saca? Então, Eu tava quase numa Palestina, saca? Sendo vigiado o tempo todo. Então, os muros me levaram a pensar mais esses outros tipos de sociabilidade, de espaço público que não é mais público, um espaço propriedade público. privada, né? Interessante como você fala, se recupera, né? Essa coisa meio da, do seu momento anárquico, vamos dizer assim. É, Para discutir propriedade privada, né? O que, que é, né? Essa questão. e eu acho que o que mais interessa nisso tudo é tentar entender o quanto isso afeta a gente, né? Uhum. Porque eu acho que o espaço, a todo tempo, ele está construindo a gente, assim. A gente é uma dobra do espaço, nós somos o espaço, né? E se esse espaço é essa coisa hostil, isso vai impregnar na gente de algum modo, ou vai impregnar numa subjetividade medrosa, uma subjetividade consumista que vai querer um abrigo ultra vigiado, e aí Uhum. essa subjetividade vai criando tipo o que a gente está vivendo hoje, né? Tipo, a direita versus a esquerda, dentro contra o de fora. Eu acho que acho que essa arquitetura toda ela produz isso. Os condomínios, por exemplo, eles nasceram de verdade assim, acho que na década de 70, mas 80, 90 que começou a bombar assim, esse modelo aqui no Brasil, é, Alphaville, aí isso disseminou no país inteiro. Meu, da onde que o Bolsonaro saiu, por exemplo? Ele saiu de um lugar murado, entendeu? Ele, saca? Essas pessoas, ou seja, esse espaço, esse modo de viver, ele vai construindo uma galera que tem medo do outro, o outro não é uma possibilidade, igual o Eduardo Galeano fala, É sempre uma ameaça, né? é O uma outro é sempre uma ameaça. ameaça. Uhum. Então Ou vamos falar um seja, pouquinho dos trabalhos já, assim, entrando já tá, nesse assunto. Desculpa te cortar, mas acho que seria legal já comentar então dos trabalhos que você está propondo trazer para o Muna. Lá embaixo, então, na galeria tem essa instalação, que eu estou entendendo que é a primeira vez que você vai montar essa instalação, né? Não sei se você fez, explicar um pouquinho também se você fez essa instalação pensando nesse espaço do Muna, que são as faixas que você vai coletando justamente desses folders, desses folhetos dos empreendimentos imobiliários, né? Você primeiro fala dos empreendimentos imobiliários, depois você especifica lá dos condomínios. Isso também é uma pergunta também que eu fiquei pensando. Será que os empreendimentos, como é essa vida prometida, né? A promessa de vida dos empreendimentos imobiliários, por exemplo, na cidade ou em apartamentos, será que é diferente
da promessa de vida dos condomínios, né? Esse é um assunto muito que também me interessa muito, você sabe, eu também tenho alguns trabalhos sobre isso, mas eu acho que aqui em Uberlândia, pelo menos, tem cada vez mais condomínio também, né? Então, é uma coisa que está crescendo muito no interior, né? Nas cidades mais fora dos eixos das metrópoles, digamos assim. Então, eu queria um pouco que você comentasse essa instalação, que pareceu ser muito legal. Perguntar como é que você coleta esses folhetos, então como é que você escolheu as frases? Você poderia falar algumas frases já para gente Posso? pensar vamos dizer, tentar imaginar, digamos assim, esse espaço da palavra, como é que a palavra vai se colocar no lugar, né, no espaço. A palavra, ela cria uma imagem, né, nesse caso, ela cria uma imagem muito forte, uma imagem de um modo de vida, né, como você falou, eu me lembro uma frase assim que eu nunca esqueci da Mariana Fix, uma vez, a arquiteta, professora da Unicamp, e ela falou que ela foi, assim, ela estuda a financiarização da propriedade privada, né? E uma vez ela foi no lançamento daquele shopping Cidade Jardim, em São Paulo, né? Que é um shopping que tem um empreendimento imobiliário em cima, um grande empreendimento imobiliário de luxo, né? E ela foi na abertura daquele um coquetel, vamos dizer, de lançamento do empreendimento imobiliário, e ela ganhou uma trufa, assim, e serviam umas trufas, e aí vinha uma mensagem: a vida que lhe roubaram, né? Você vai ter a vida que lhe roubaram. Eu fiquei pensando nessa frase, fico pensando nessa frase até hoje, né? Nossa, que Então eu lindo. queria um pouco que você contasse quais são essas frases, né, para a gente pensar essa promessa de vida mesmo, né, que é o que você falou. A gente é moldado por isso, a gente é moldado por essa experiência, né? Que a todo tempo está pulsando, ou mesmo essa coisa da vigilância que você fala em outros trabalhos também, né? Da câmera de vigilância, enfim, de todo esse aparato que separa as pessoas, né? Então, se você puder contar um pouquinho dessa instalação. Sim, a instalação do Muna, que eu chamo de Preconices de Desejos, ela nasceu de uma intervenção que eu fiz no ano passado no Refluxo, que é um festival de arte experimental em Goiás. Como eu tive uma relação bem próxima de Uberlândia no ano passado, porque minha companheira trabalhava aí na cidade, na universidade, na UFO, eu inevitavelmente fui visitar o museu, né? E sim, eu acho que foi ver o espaço do museu que me fez pensar nessa instalação. Ele não chega a ser um trabalho site-specific, propriamente dito, assim, porque eu pretendo Uhum, até levar isso para outros lugares, e eu acho que de outros uhum, modos, tal. Mas ele foi pensado pela arquitetura do Muna, assim, que tem a galeria, aquele pé direito gigante, nossa, tal. Bom, eu tenho uma maquete que eu vou até tentar mostrar, assim, mas eu vou tentar falar um mostra, pouco. mostra. Eu vou tentar falar só um pouquinho, senão eu vou me perder totalmente aqui na ideia. É, como eu estava falando, os muros, eles constroem a nossa subjetividade, né? Esse dentro e fora tal. E eu fui pesquisando, assim, os muros, eles formam, tipo, uma semiótica de subjetivação também, subjetivação parcial, que é o Guattari fala disso. E aí, a partir dessa coisa da semiótica, eu fui lendo panfletos de muro, de empreendimentos imobiliários, por conta do outro trabalho que eu circulava os muros. Eu até tenho um aqui, ó. Eu meio que coleciono esse tipo de material, assim. Isso Uhum. daqui, aqui, não sei se é em Uberlândia eles dão também, mas eles entregam muito nos faróis, nos Nos semáforos, faróis, né? assim. Uhum, Ó, se liga nessa também. frase aqui, ó. Essa é uma das frases que eu vou usar. Uma vida à sua altura. Tipo, Uma vida a essa altura. Aham. os caras colocam isso e, tipo, eu acho que eles vão prometendo uma vida, eles vão prometendo vão construindo um desejo que impregna na nossa mente. Se a gente, sei lá, nasce vendo isso, todo tempo, em qualquer semáforo que a gente para, a gente recebe esse tipo de informação, isso constrói a nossa subjetividade. Isso constrói um padrão de consumo, isso constrói uma sociabilidade artificial, né?
porque a gente está falando de Um um lugar, desejo, né? um Um desejo, desejo, né? Uma... um desejo, totalmente. Vai trabalhando nesse desejo, assim, nesse sensível, né, nosso. Uhum. Então, é por isso que eu me interesso por essas frases, assim, essa semiótica que está na cidade trocando com a gente, né? Trocando não, impondo, né? Talvez, né? É um pouco difícil desviar disso tudo, né? É difícil viver o espaço urbano de um modo não prático funcional. De, sei lá, não sair do ponto A para o ponto B e do ponto C no máximo. Vivenciar realmente o espaço urbano, né? Que é a proposta dos situacionistas, das derivas, etc. É difícil sair dessa lógica. Eu tenho dificuldade de sair dessa lógica. E cada trabalho eu me proponho a uma experiência de tentar desconstruir, de ter uma experiência de alteridade, assim, uma experiência diferente, e ver o que isso me constrói ou me desconstrói, eu acho que é o que eu mais estou interessado. E a ideia é Uhum. transmitir isso para outros. Bom, eu tô com um PDF aqui, eu vou até falar algumas frases, assim, né, que vão estar aí na Ah, legal. exposição. Sua nova conquista está aqui. Além das suas expectativas, vem viver o agora. Descubra o lugar onde todos os sonhos tocam o chão. Essa para mim é linda. Por É, quê? poe- é- Repete, de- repete essa. Descubra o lugar onde todos os sonhos tocam o chão. É uma imagem assim que trabalha com palavras-chave. Sim, Eu tô sim. até pesquisando mais nisso, né? Existe tipo vários estudos de publicitários que eles utilizam palavras-chave que atiçam o nosso desejo, que atiçam. Tem palavra-chave para internet, tem palavra-chave para tudo, assim. Eu tô colecionando isso aqui, eu tô É pensando um sobre plano isso. de marketing, né? Muito bem Um plano de estruturado, marketing. né? Então, em palavras como você, agora, viver, estilo, perspectiva, eles estão todas as frases, todos os panfletos, eles utilizam a mesma linguagem, saca? Isso eu acho muito curioso, assim, e muito perigoso, acima de tudo. Então, esse trabalho eu estou tentando discutir isso, né? Mas só que na instalação isso se dilui no espaço, o conceito ele vira outra coisa e vira diversas frases que são até meio hedonistas, assim, né? Tipo, vem viver o agora, do jeito que você sempre quis, do jeito que você merece. Então você vai se mergulhar no meio desse monte de desejo, um monte de frase. Só que não vai ter nada, não vai estar Aham. prometendo nada, né? Então você vai entrar no espaço expositivo e, tipo, vem viver o agora. Talvez tá invertendo esses valores, né? Tipo, viva esse presente, Uhum. então, né? Que eles estão, sei lá, roubando, assim, né? Esse agora deles é outro, é o agora das prestações, é o agora de lá da frente, né? Bom, eu vou mostrar aqui a, a minha A maquetezinha. maquete. É, Massa. eu só queria saber como que eu viro a câmera, não vou saber. Então eu vou virar assim, talvez eu não veja direito. Dá pra ver? Um pouquinho mais para baixo, pra gente Ah, ver. tá. Aí. Aí. Agora deu para ver um Bom, pouquinho. o trabalho é mais ou menos esse. Calma aí, eu queria muito mostrar de um jeito que eu conseguisse ver o que eu estava mostrando. Bom, mas Você não consegue virar a câmera? então, eu não sei. Na verdade, eu acho que eu consigo sim, deixa eu ver. Tem uma. Ah, No meu tem um consegui, ó. símbolozinho. Massa, a Já joia. foi, ó. Bom, esse daqui Ótimo. é o piso térreo do museu, né? Ah, essa é a maquete que você falou que você fez do museu mesmo, né? É, Joia. eu fiz para entender o espaço, como os espaços iam se relacionar. Ela não tem uma escala Tá. perfeita, né? Mas eu consigo Uhum. ver na minha cabeça e colocar os trabalhos. Essa Tá. região aqui Uhum. de trás é uma região que eu vou estar falando com trabalhos que eu estou fazendo a partir da cidade de Uberlândia. Essa Ah, você falou paredezinha dessas aqui. fotografias, né? Esse branquinho aqui é o que eu estou construindo a partir daquela imagem lá, mas não dá para ver muito bem aqui. Aqui Tá. atrás, é... bom, esse é o piso térreo, ele tá todo... Ele tem uma questão de cor aí, eu estou trabalhando... A maioria dos trabalhos tem cor, É, tem, aham. Isso eu tem achei essa interessante também. tridimensionalidade,
E aí, no piso de cima, que é o Porque mezanino, sua obra normalmente não tem cor, né? Isso eu achei interessante, né? Você, nesse trabalho especificamente, você trouxe a cor muito forte, né? ó, eu vou falar uma coisa. Eu acho que a paternidade está me trazendo cores. Pode É ser, hein? verdade. São Algo a se muitas estudar. cores. Então. Aí aqui é o mezanino, né? Esses três trabalhos aqui, esse conjunto, é o Balizas, Ah, vamos falar um pouquinho deles também. Aham. tá? Aí tem um trabalho que ele atravessa lá de baixo, ele vem até aqui em cima, que é o Zona de Conflito, tal. Aí aqui tem aqueles trabalho que eu comento que eu vou fazer direto na parede do museu, Legal. e aqui mais O das um plantas díptico, baixas. um díptico e o coletivo suspenso. E Olha, tem gente também, perguntando, a maquete será exposta? não, pelo amor de Deus, não. Tem gente que gostou da É, sua maquete já. e também tem uma salinha, né? A sala pequena onde vão estar dois vídeos. Ou Sim. seja, a exposição ela tem esses três momentos assim. Um momento onde eu estou falando mais de trabalhando a cor no espaço, né? Esse trabalho, essa instalação, e tal. Aí tem o segundo momento que é só trabalhos que eles derivam da linha e de questões de muros. Um trabalho são plantas baixas, outros são muros geopolíticos, outros são muros de condomínios. E depois tem a salinha, que eu também falo de muro, mas com vídeo. E paisagem, né? Acima de tudo. Você Enfim. fala, vamos falar de cada um desses então, peraí. Você fala em algum momento no vídeo, que acho que a gente pode fazer o link da instalação da galeria para a parte de cima do mezanino, você fala uma coisa interessante que eu queria entender melhor, de você transformar, você pressupor e se apropriar do museu também como um um lugar fechado, enclausurado, né? Pensar esse lugar institucional, esse lugar que é cheio de códigos, né? Que as pessoas entram, já muda tudo, você já vê uma outra coisa de um outro jeito, né? Você já sabe que né, um lugar que é totalmente codificado, que você já sabe o que vai encontrar lá dentro, que são obras de arte. Então, como pensar essa transferência que você faz, né? Quando você fala dessa vida urbana, dessa imaginada, né? Toda essa construção de uma ideologia, de um desejo de uma cidade, mas que essa vida é enclausurada. E a gente pensar que a gente também, lá dentro, você também está olhando para esse lugar especializado da arte como um espaço também enclausurado, né? Como fazer esse diálogo do dentro e do fora? Você já pensou nisso? Queria Sim, entender um pouco. sim, com certeza. Tem dois textos que eles me afetaram muito, que é o No Interior do Cubo Branco, né? Do Brian Old, Um um clássico, clássico. é. E também tem um outro clássico que é eu esqueci o nome, que é do Foucault, que ele fala dos espaços heterodóxicos, que são espaços construídos e tal. É a partir disso que eu tô falando do museu, né? A partir de ver o museu como um espaço limpo, não é limpo a palavra certa, ele é totalmente branco, ele é totalmente separado de Asséptico, fora, né? Asséptico, asséptico, isso. neutro, né? E, Como e não faz sentido eu querer falar do espaço urbano e entrar no museu e esquecer o espaço urbano, né? Eu acho que isso seria até equivocado, até inocente, ou não sei a palavra certa. Bom, mas eu estou fazendo esse trabalho direto na parede do museu. Esse trabalho, ele é Enclaves 2, mas ele é deriva de um outro trabalho que chama Enclaves Fortificados, que, que eu estou fazendo uma derivação. O primeiro, eu fiz esses desenhos em placas de concreto. Mas eu tô, tipo, saca, dando um update, assim, nesse trabalho, colocando ele direto na parede, tipo... E a parede do museu vai ser a minha moldura, vai ser a minha tela, vai ser esse espaço que,
que vai ser a mídia do meu trabalho, assim, de certo modo. E quando eu faço, eu estou discutindo isso que você falou para mim, falou até melhor do que eu. Né? Esse espaço que também é um enclave, né? Ele é um espaço público, sim, mas ele é um espaço que não é público tão público, né? Existem regras, Uhum. existe horários, existe temperaturas, né? Existe um jeito de se portar, até que não exista, mas existe, né? Quando a Sim, gente existe. entra, Você não pode tocar na obra, por exemplo, né? Aquela quando coisa toda. quando a gente entra no cubo branco, ele já impacta, ele causa a nossa subjetividade, nosso corpo, ele tem uma transformação, a gente muda de postura. Então, fazer esse trabalho direto na parede do museu é também um modo de discutir o papel do espaço desse cubo branco, né? Mas eu não sou contra o museu. Não, imagina, eu acho ótimo. Mas eu só acho importante pensar sobre isso e construir um diálogo entre esse dentro e o fora, né? Senão Uhum. a gente começa a ficar muito ensimesmado, né? Aquele trabalho que ele não sei, não me interessa isso atualmente. Eu Uhum. prefiro, meu desejo é falar dessas coisas que me atrapalham na vida, assim, atrapalham as nossas vidas, assim. É até quixotesco falar isso, mas é um pouco isso. Uhum. Você também comenta, então passamos lá para o mezanino, você comenta, que eu achei interessante também, que você fala que é uma parte da exposição que é a partir das linhas, da ideia de linhas, né? Essa linha, na verdade, é como um contorno. Esse contorno pode ser, como você falou, dessa sua deriva, que você vai lá nesses condomínios, né? Você percorre os muros dos condomínios fechados. Alphaville, eu imagino que seja um deles, não sei se você comentou, né? E depois esses contornos podem virar geopolíticos, que são contornos de fronteiras entre países, entre, por exemplo, o muro entre Estados Unidos e México, ou então um contorno que é esse espaço mais privado, né, da planta baixa de um apartamento, que também é um desenho que você extrai desses panfletos que você coleciona, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, por exemplo, no trabalho do mais geopolítico, digamos assim, como é que o público, quando vai olhar um trabalho, como é que ele identifica esse lugar? Eles têm, tem uma legenda, é importante que o público saiba que lugar é esse? Você traz essa informação junto com o trabalho, né? Porque se a gente olhar para o trabalho, ele é um desenho, né? Vamos dizer, ele é uma linha, ele é um contorno, é muito claro que existe uma divisão entre dois territórios. Mas é importante para você que o público saiba que lugar é esse? Isso que eu queria te perguntar. Para mim não ficou muito claro. Na legenda, tem uma legenda que indica esse lugar? Como é que você lida com isso, com essa informação? É complexa essa pergunta. Eu acho que o teu trabalho ele tem que sugerir as coisas que as potências dele. Eu acho que não deve acompanhar a legenda assim. Eu acho que isso vai fechando o trabalho, né? Eu já cometi esse erro várias vezes, até quando eu falo demais, eu vou falando muito dos trabalhos. Isso é uma crise constante na minha vida, assim. É, se Eu tornar um sempre falo crítico para do os meus próprio trabalho. alunos, eu sempre falo para os meus alunos, não fala muito, não põe em excesso, né? Porque a gente tem mania de também dar todas as respostas, né? Assim, a arte não É, pode dar todas as respostas, né? A gente não pode dar todas as respostas numa obra, né? Isso que é interessante também de pensar. então, mas eu acho que concordo plenamente com o que você está falando. E eu estou aprendendo isso constantemente. É, então, o trabalho na parede, ele se torna, às vezes, até um trabalho abstrato, né? Ele é Uhum. uma abstração informal, muitas vezes. O coletivo suspenso, por exemplo, eu já estou brincando, ou quer dizer, dialogando com o neoconcretismo, talvez. Eu vejo até um pouco das unidades da Ligia Clark ali e tal. É, eu acho que o trabalho, ele não tem que ter uma legenda, eu acho que a pessoa tem que acessar
aquele trabalho e tem que falar que é isso, né, velho? Se ela tiver o interesse, aí ela vai atrás de um texto, aí ela vai atrás da pesquisa, né? Que isso é uma Uhum. constante, a pessoa vai puxando um fio assim que vai entendendo. Mas eu acho que se entregar as respostas, vai matando. Então, por exemplo, tem um trabalho que tem a linha da divisa das Coreias, tem um trabalho que tem as linhas Estados Unidos e México e outras assim, né, Palestina. As formas elas dizem por si, assim, quem tem uma familiaridade com uma geografia, uma geopolítica, vai ver aquilo e vai falar, caramba, é isso, nossa, entendeu o trabalho, entendeu a chave. Mas quem não tem esse background, assim, ele vai ler outra coisa, saca? Ele vai ler, ele vai entender, pode até não entender nada, e talvez o não entender nada pode ser muito mais legal do que eu estou propondo para ele, entendeu? Uhum. Eu acho que é um pouco disso, não sei se eu estou um pouco dislexo, assim, nas respostas, mas eu acho que é um pouco disso, assim, Não, não, entendi, entendi. Era uma mas, dúvida que eu mas, tinha. mas para mim produzir, eu preciso Desse desses input, né? conceitos, dessas justificativas, porque é o que me traz desejo. Senão, eu faço uma linha e não vejo o que é aquilo, eu não vejo sentido. Para mim é uma linha apenas, né? Mas aí, de Uhum, repente, eu começo a falar, nossa, o mundo é feito de linhas. Todo o percurso que a gente faz é uma linha, né? Tipo, cada uhum, espaço ele é fechado por linhas, né? uhum. Então, as linhas elas estão sendo um objeto de bastante De curiosidade, assim, pesquisa, né? que eu estou explorando. Alan, temos 40 segundos É e vamos mesmo? cair. Nossa, já falamos bastante. Eu vou então avisar todo mundo que eu ainda tenho mais algumas coisinhas para te perguntar e eu queria que a gente continuasse, tudo bem? A gente pode Bom, continuar? beleza. Você topa? Então, todo mundo topa aí. A conexão vai cair, eu vou fazer de novo, e aí todo mundo entra de novo, a gente vai esperar vocês, tá? E Alan, é, você vai ter que se convidar para a gente conseguir se conectar, porque o meu. Ah, aprendemos, hein? Aê! Tamo craque já! Que legal. Mas até que não é tão ruim, né? Não é tão sofrível esse negócio de É, live. é porque é Bom, ao vivo, né? A gente fica com, nossa, se der errado, tal. tem essa tensão, e daí você não pode fazer o teste, porque daí você já tá no ar e fala, nossa, se eu É. falar besteira, eu tô no ar, né? Então, vamos esperar as pessoas entrarem de novo aí pra gente passar. Eu queria terminar de falar um pouquinho das obras lá de cima que você está prometendo trazer, né? Você falou da balizas, dos enclaves fortificados. Aquela obra que você falou que vai atravessar os dois pavimentos, como é que é essa obra? Eu não me lembro de você Então, não, comentar. essa obra, quando eu mandei o projeto, tem um lugar nebuloso ali, né? Que eu falei, isso daqui vai ser feito a partir da cidade e tal. Esse Uhum. trabalho eu pensei nele a partir da arquitetura do museu, realmente, assim, sabe? Ali é Como um site específico mesmo. aquele desse é. Ele, ele é um trabalho que ele é uma escultura, né? Que ela sai do chão, com uma placa de compensado, e aí tem um vergalhão de ferro que vai passar pelo vão, sair, acho que deve ter não tem um cálculo aqui, mas deve ter uns 4, 5, 6 metros. Aí o vergalhão sobe até lá em cima, e ali eu vou encaixar uma peça de concreto e ele vai ficar seguro, assim, né? Entendi, para você Então, aprender. Uhum. ele vai acontecer embaixo e em cima, assim. A pessoa, Entendi. para ter a percepção do trabalho, Conectar os é, dois espaços, digamos assim, tá? é, Eu acho que falta um pouco a gente falar dos vídeos, né? Acho que eu queria que você comentasse um pouco. O título é bem curioso, Paisagem Esculpidas. E acho que daí faz uma conversa interessante que eu fiquei pensando também. É um vídeo onde você vai
uma picareta, um martelo, não me lembro agora, que você vai então extraindo, né, material, né, essa matéria do muro e abrindo uma janela. É um processo de esculpir, se a gente pensar que é um processo de extrair matéria, né, de tirar matéria. Então, acho que é interessante você colocar isso no título, porque aproxima um pouco desse fazer escultórico, né, dessa tradição. E ao mesmo tempo achei interessante como esse ato de você falar, e você mesmo comenta no vídeo, de tirar matéria, né, de construir a partir de tirar matéria. Né? Você está desconstruindo uma coisa, mas você está construindo outra. E eu me lembro muito de uma vivência que eu tive que me marcou muito em São Paulo, uma oficina que eu fiz com o arquiteto Rafi Segal, dentro de um projeto que eu chamava Arte Esfera Pública, que aconteceu no Centro Cultural São Paulo, nos anos 2000, meados dos anos 2000, organizado por uma artista que chama Graziella Kunsch e Vitor César. E esse arquiteto, que é um arquiteto que dá aula em Princeton, nos Estados Unidos, ele fez uma proposta super arrojada na época, enfim, eu achei arrojada, que era uma oficina onde a gente escolheu um lugar na cidade para tirar alguma coisa. E eu me lembrei muito do seu trabalho, né? Quer dizer que, até na figura do arquiteto mesmo, será que o arquiteto sempre tem que colocar coisas? Né? Será que o arquiteto não pode também tirar? E também, obviamente, a gente pode remeter a uma discussão do Minhocão, também no caso de São Paulo, como é que a gente também tem toda essa conversa sobre tirar o elevado ou não. Né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse trabalho especificamente, se você já pensou nessas questões, né? Porque São Paulo é um pouco a experiência diferente da experiência de Uberlândia. Você mesmo comenta no começo da nossa conversa que o que chamou a atenção aqui, uma das coisas é que existem muitos espaços vazios ainda, né? Muitos lotes vagos, né? Isso também me chamou a atenção. A gente vive essa experiência metropolitana, é muito da vida muito adensada, muito construída, muito, né? Que é isso que você falou, não tem horizonte, só tem verticalidade, a gente não consegue ter uma apreensão da cidade. E a experiência aqui em Uberlândia é muito diferente mesmo, né? Então, eu queria um pouco que você comentasse esse trabalho, né? Falasse um pouco se é realmente uma vontade de ver, né? Tem um trabalho muito forte também que a gente pode pensar, não sei se deve conhecer um trabalho do Rubens Mano, que ele faz uma operação de demolição numa casa onde ele tira só o miolo e a casca da casa, que é uma casa lá no bairro da Casa Verde, ela vira uma moldura para a cidade também, uma moldura, uma janela para a cidade, que é uma operação um pouco parecida com o que você faz no vídeo. E no vídeo, enfim, queria também pensar como é que você, acho que aproveitando esse trabalho aí das paisagens esculpidas, como é que você escolhe o lugar também, né? Como é que você chega no lugar e fala, não, é esse lugar que eu vou fazer? Como é que você define esse espaço onde você vai fazer a sua performance, né? Porque tem um pouco de performance também. Tá. Nossa, tem tanta coisa que eu queria falar que eu espero que eu consiga falar. Eu fui Eu falo pensando muito, assim. desculpa. Não, tá ótimo. Bom, vou tentar fazer por tópicos na minha mente, assim. Bom, esse trabalho, ele também tem um quê daquela época anarquista, porque o Bakunin, né, que é o clássico, assim, né, o anarquista russo, ele tem uma frase que eu não vou saber falar ao pé da letra, assim, mas ele fala que o ato destrutivo é também um ato criativo, né? Uhum, E para mim, meu, uhum. essa frase ela reverbera na minha vida a todo tempo, assim. Eu lembro muito de alguns artistas, talvez. Ai, eu tô me fugiu a palavra, o nome dele. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. É, a questão da janela, para mim, ela veio daquele trabalho chamado Janelas, né? Aonde eu construía, pulava o muro, fotografava e colocava na frente do muro. Mas a minha intenção em fazer aquela intervenção urbana era chamar a atenção daquele muro, né? Daquele suporte, né?
E ao Uhum. falar do que tem atrás, eu queria chamar a atenção, meu, por que que isso está aqui impedindo de você ver isso, né? Ou de passar por aqui e tal. E esse trabalho, eu até falo no vídeo, eu não sei se na edição ficou, mas eu sempre vou tentando costurar melhor o trabalho. Esse trabalho, eu lembro que chegou algumas pessoas e perguntou para mim assim, perguntaram assim para mim, meu, isso daí é Photoshop, tá ligado? Tipo, e tem uma Sim. artista que eu respeito muito, assim, e eu tava no MIS, ela colou do meu lado, ela não sabia que eu era autor do trabalho, e ela perguntou se era isso, entendeu? Eu falei, caralho, ninguém tá entendendo o rolê que eu tô propondo, entendeu? Então, Sim. na contemplação da imagem, né? E eu fiquei com isso engasgado na garganta, acho que demorou uns dois anos. E eu tinha um receio, eu falei, não vou continuar o mesmo trabalho, tal. Mas de repente eu chamei um amigo meu, um irmão meu, assim, o Cauê. Eu falei, mano, eu vou quebrar um muro, tal. E eu queria que você filmasse, você fica do outro lado da rua segurando a câmera. E é isso. Então a gente foi, chegamos num determinado lugar ali de São Paulo. Ah, não, antes disso eu escolhi o lugar, né? Porque eu queria. Como você escolheu o lugar? Essa era a assi- pergunta, né? Eu queria uma paisagem bucólica, uma paisagem que dialogasse com a tradição pictórica de paisagem. Então, então a paisagem número um lá, ela é, meu, tipo, eu acho muito bonito, assim, quando aparece de fato, assim. Uhum. E a dois também, só que elas têm singularidades bem diferentes, os dois trabalhos, assim. O primeiro trabalho eu faço do espaço público, quebro e mostro o espaço privado, que é uma região do Zoológico de São Paulo, no Jabaquara. A segunda, eu já entro dentro do espaço privado, quebro o muro e estou mostrando a praia, que é do outro lado, que é o Uhum. espaço público, né? Então tem uma inversão de valores aí. Uhum. É, deixa eu ver Aí se você eu estava não. falando que daí você convidou o seu amigo para Sim, filmar. Aham. sim, então, aí foi nisso, né? Eu vou convencer o meu espectador do que eu quero passar, dessa Que destruição, eu tô da, de- fazendo do ato, né? do ato, e mostrar isso e colocar potência. E esse trabalho, eu gosto de mostrar ele no tempo de duração do ato, assim, né? O primeiro é longuíssimo. O primeiro ele demora 50 minutos. É, que a primeira vez que eu fui, eu não tinha feito teste. Eu não tinha feito nenhum teste. Cheguei lá, enquadrei as câmeras, peguei uma talhadeirinha, pedi pro meu pai emprestado uma marretinha e tal, e pum, aí, já o segundo, eu já tive essa dificuldade, eu já queria bater um recorde, eu queria fazer um vídeo menor e tal. E aí, então, eu já procurei um muro, talvez intuitivamente, na região do litoral, porque a própria, como Maresia. que, a maresia, ele deixa o muro mais fraco, já levei Uhum. uma marreta maior, uma talhadeira maior. Então, esse trabalho nasce disso. E eu acho que o que você falou é muito legal, assim, porque é um desejo de desconstruir essa paisagem, né? De tirar essa fronteira, né? De talvez os arquitetos possam pensar por isso mesmo, né? De quebrar esses muros e deixar ter espaço, né? Acho que o Wim Wenders tem um texto que fala alguma coisa disso, assim. Mas só que tem que fazer de um jeito não espetacularizado, na minha opinião, assim. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o caso do João Dória, quando era prefeito de São Paulo, que ele pegou o muro da USP lá, que também era um muro horrível. Eu tenho um trabalho que eu colei naquele muro lá, que é do Ojo Vitruviano. É um muro que agride as pessoas. De repente você tá num labirinto, assim, você tá tipo sem um horizonte. De um lado tem um rio fedido e do outro lado tem um murão. Tá, ele Longo, quebrou né? Só para explicar para as longuíssimo. pessoas, longuíssimo, que é a beira da raia, que é onde o É, pessoal faz canoagem, né? tá, mas aí o que ele fez? Ele tirou o muro. Eu falei, nossa, legal. Só que ele gastou não sei quantos milhões para fazer isso. E colocou uma porcaria de um muro de vidro que continua sendo muro. E só que esse muro de vidro ele é pior, talvez, porque ele ainda é muro, ele ainda tira a passagem, ele é uma paisagem.
especular, se você reflete, então também tem uma coisa egóica ali, tem uma coisa narcisista naquele muro do vidro do João Dória, assim. E também ele agride os pássaros morrem ali, aquele muro ele não serve, porque a vibração dos próprios carros, dos caminhões da Marginal, destrói. O muro está Quebra, sempre em né? reforma, é uma piada aquilo. Então, você falou dos arquitetos, eu acho que tem sim que pensar outro tipo de arquitetura, mas uma arquitetura mais inteligente, mais sensível, porque aquilo é um espetáculo, né? Ele criou um espetáculo para a cidade ver Sim. que ele fez alguma coisa, gastou De milhões carro, né? O de espetáculo que a carro. gente vê de carro, né? Aham. Se fosse para fazer aquilo, para tirar o muro e fazer outro muro, porra, constrói uma grade assim, né, de alambrado que dá na mesma, né? Isso não é, e, pô, muito mais barato, tal. É, deixa eu tentar lembrar mais do que eu queria falar. Bom, então, e essa coisa do ato de esculpir essa paisagem, né? Eu já ouvi de gente assim falando, não, você não está esculpindo uma paisagem. Sim, eu tô, mas é um gesto de esculpir por subtração, né? Existe a escultura por adição e subtração. E eu estou, na verdade, esculpindo a paisagem, a primeira paisagem, não é nem a segunda paisagem que está atrás, né? A segunda paisagem eu estou desvelando, né? Agora acho que está Uhum. ficando um pouco abstrato para quem está assistindo. Mas a segunda paisagem eu É. estou desvelando. A paisagem da frente, sim, ela está sendo esculpida. Tem um buraco O ali. muro, né? O muro, O né? muro. O O muro muro está que sendo. você tá discutindo a paisagem muro, digamos assim. É. Uhum. E é uma coisa que fica, né? O buraco fica ali. A questão, a questão dada no espaço público, ela continua. Né? A moldura as pessoas arrancam com o tempo, mas o buraco até que não fecham ele. Pelo menos quem fechar vai ter que pensar, né? Quem foi o desgraçado que fez isso? Ou, nossa, que legal, uma janela, tal. Você voltou nesses lugares onde você Volto. fez essa. Uhum. Então, a paisagem número um, eles fecharam. Eles fecharam. Agora, a paisagem número dois, ela tá aberta até hoje. Porque ela fica numa região do litoral de São Paulo que eu vou sempre. Então, eu sempre passo lá e olho, assim, eu acho mó barato, assim, sabe? Eu tenho um desejo de fazer Legal. mais. Esse é um trabalho que eu tenho vontade de continuar fazendo, assim. Legal. Ah, e só para falar uma coisa, você falou um pouco da região de Uberlândia, né? Que ela tem esses espaços vagos. Realmente é um lugar diferente, tem outras questões, né? Aquele trabalho seu, eu queria falar isso para todo mundo, que eu admiro muito o seu trabalho. Opa, É, obrigada. não, não, realmente, eu conheci seu Depois a gente trabalho. pode ouvir aqui. Tem algumas pessoas querendo perguntar. Acho que de repente a gente pode abrir depois. Tá Mas bom. desculpa te Tá. interromper. Não, eu só queria dizer que eu conheci seu trabalho não faz muito tempo. Eu conheci ele no MARP, com aquele trabalho Condomínios, né? Uhum. Que é uma instalação que você faz. Quando eu vi, eu falei, nossa, que eu achei, é um trabalho muito legal, assim. Mas eu queria te perguntar, o seu trabalho Sala de Estar, ele é de Uberlândia também? Ou não? Não, é naquele rio da Avenida Politécnica, sabe? Lá em São Paulo. Do Ah, lado da tá. USP, inclusive. Ah, tá. Então, você constrói uma solução muito interessante para ocupar esses lotes vagos, assim. É um outro tipo de perspectiva do mesmo problema, talvez, sabe? Uma diferenciação, assim. Eu acho muito bom, assim. Eu queria ter Não, falado acho que o isso, nosso desculpa, trabalho. tá? Obrigada. Não, eu acho que o nosso trabalho, né, foi uma coincidência muito feliz você estar aqui no Muna. Acho que ele tem vários encontros, vários diálogos. A gente pode tentar estender essa conversa aí. Esperamos que você venha para cá no próximo semestre, que a gente possa conversar bastante, né? Mas acho que Isso. sim, acho que tem esse trabalho que eu fiz o Condomínios, eu já fiz aqui em Uberlândia, que também já é uma reação minha, digamos assim, a minha experiência dessa cidade, né? Mas tem duas coisinhas que eu gostaria de ainda comentar com você. Eu acho que uma delas você falou quando você veio para cá ver o espaço do Muna e a gente se conheceu, que foi uma coisa interessante. Você mencionou rapidamente que você tinha algumas pessoas te procurando, o que você estava pensando em, você tá
vendendo um vídeo, não sabia muito bem como vender essa peça do vídeo, tinha uma Ah, galeria tá. querendo distribuir o seu vídeo, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho se você tem alguma relação com galeria, se você, como é que você vê essa relação do artista com a galeria, porque é um tema também interessante para a gente lidar aqui dentro do museu universitário, é sempre um tabu falar de mercado dentro da universidade pública, né? Mas acho que é importante porque faz parte, digamos assim, da carreira de um artista. Todo artista um dia vai lidar com isso. E queria um pouco perguntar para você se você já se deparou com essa relação. Acho que sim, você mencionou isso rapidamente no nosso encontro. Mas como é que é isso para você? Como é que você enxerga essa relação? E se você já tem uma galeria que te representa? Enfim, se você já vendeu trabalho para a galeria? Se você vende seu trabalho? Como é que é isso? Bom, eu acho a relação com a galeria, apesar de parecer meio. Não, eu acho fundamental ter uma relação com uma galeria assim. É contraditório, parece contraditório. Há muito tempo eu achei que isso, sabe, fazer trabalho para vender, perde a essência do trabalho, tal. Ainda mais os meus primeiros ou os meus atuais também, que eles, eu não faço pensando em vender nada, assim. Esse é um grande Uhum, defeito. E esse ano eu virei o ano, falei, não, quero vender meus trabalhos, né? Tipo, vamos ver o que que vende também. Vou tentar produzir uma série do que vende e tal. E uhum, eu tô trabalhando também nessa perspectiva, assim. Eu não acho que a galeria faz mal, assim. Acho que ela uhum, pode atrapalhar muito a produção do artista quando uhum, ele deposita naquela relação tudo, né? uhum, Quando ele deposita nessa relação toda a sua vida financeira, né? Porque não dá, né? De divulgação, de tudo, né? De produção. Talvez uma relação até paternalista, assim, mas é uma coisa meio idealizada que eu tô falando. Atualmente eu não tenho galeria. Eu tenho. Eu tô num clube de colecionadores de uma galeria aqui de São Paulo, a Galeria Uma. Eu tô com um trabalho lá que está sendo vendido tal, mas oficialmente eu não faço parte da galeria. Mas tá, eles estão trabalhando, eles estão me divulgando tal, né? Eu acho que é uma uhum, relação positiva, uma relação necessária para a sustentabilidade da produção do artista, assim. Eu uhum, acho que a gente pode jogar com as regras do mercado de um jeito inteligente, né? Tipo, não deixar ele te comer, você que come ele, né? Saber utilizá-lo. Mas eu acho que também existe vida inteligente fora, né? Eu acho que existe muita vida inteligente fora, assim. Os artistas de rua, tal, os artistas independentes, que eu me enquadro neles, que tá correndo atrás de digital, tá correndo atrás de salão, tá correndo atrás de fazer seu próprio catálogo e oferecer para algumas pessoas, né? A uhum. coisa acontece. Para mim veio acontecer, né? Eu tô entrando Você em. tem tido uma relação com, desculpa te interromper, com curadores ou críticos de arte, ou pessoas que, sim, eventualmente você gostaria que escrevesse sobre o seu trabalho? Como é que é isso, assim? Eu tenho uma relação que às vezes ela até me surpreende. Esse trabalho que eu vou expor aí no Muna, ele deriva de uma intervenção Trapos, né? Que eu fiz lá em Goiás, como eu falei. Meu, no meio da quarentena o Mar me chama pra expor esse trabalho lá, entendeu? Olha que massa. É super louco, assim. Eu falei, "Mano, como que o cara me conheceu, tal?" E aí tem uns caminhos muito malucos, assim, porque é um trabalho que eu não mostrei muito, tal. Ou Uhum, seja, tem uma relação com alguns curadores, sim, eu tenho alguns diálogos, alguns interlocutores, algumas afinidades, né? É uma coisa que você. A relação com o curador não é uma coisa simples também, eu acho. É uma coisa que você tem que saber do que a pessoa gosta, você tem que gostar do que a pessoa gosta. Dependendo, você pode ser uma grande decepção, assim. Você fala, nossa, aquele curador, ele é. Nossa, queria muito, mas às vezes você vai ver o cara não se interessa pelas suas discussões, né? Então uhum, é algo que eu acho que ela vai se afinando com o tempo. Eu estou nesse processo, assim, eu tenho alguns diálogos, mas eu acho que o artista, ele não pode esperar uma galeria, ele não pode esperar ninguém fazer nada por ele, eu acho. E eu vou ser até mais radical, eu acho que o artista não pode nem esperar, é radical demais, viver financeiramente do seu trabalho, assim. Ele tem que criar estratégias, assim.
dar Uhum. aula, dar oficina, fazer outra coisa. Porque senão você começa a produzir querendo que aquilo saia. Eu acho que isso é talvez um grau superior da carreira do artista. Mas no estágio que eu tô, assim, que muita gente vive, eu acho que não pode ter, porque senão você vai criar uma coisa, um produto para o mercado para consumirem. Eu acho que com o tempo isso não se sustenta. Você ganha uma graninha e tal, mas não se sustenta, porque senão você para de vender, sua vida desmorona, né? É quase o que eu estou Uhum. vivendo hoje com o coronavírus, que eu parei de trabalhar praticamente, né? Aham. Tipo, agora que eu peguei umas aulas tal, mas eu acho que esse coronavírus pode acontecer na vida do artista quando ele não vende. O cara trabalha o ano inteiro, É. investe, investe, investe para fazer uma individual. Não acontece, e que às vezes não é culpa dele, não é culpa de ninguém. Uhum. São vários contextos, contextos de econômicos do país, etc, etc, etc. Então acho Sim, que são tem que ter várias, uma muitas. independência. Eu acho Uhum. que o artista tem que ser mais do que artista, né? Você uma vez, Uhum. quando a gente se encontrou, você falou do artista, etc, né? Ah, Sempre eu me sempre gosto de é, lembrar esse termo do Basbão. e eu acho que é isso na vida, né? Eu acho que é isso. Tem que ser polivalente, assim, até você chegar no num lugar bom assim da carreira. Mas eu acho que até esses artistas consagrados que vendem, vendem bem, eles têm momentos difíceis na carreira, que se eles não tiverem um plano B arquitetado assim, Uhum. a coisa Não é desmorona, fácil, assim. né? É. É, Não é fácil ficar dependendo só de alguém que compre o seu trabalho, né? E uma última perguntinha aqui, para depois eu abrir para uma questão que já temos aqui, alguém levantando uma questão. Sobre a pandemia, você comentou agora, o coronavírus mudou, né? Você já sentiu algum impacto na sua produção? Como é que você tem lidado com esse momento aí do isolamento? tá, eu vou falar. Eu só vou tentar falar uma coisa, um parênteses. Era o Arthur Barro que eu tava tentando lembrar lá atrás, quando eu Ah, tava tá. falando das paisagens. Eu falei, aquele artista me fugiu o nome. O Arthur Barro, ele tem uns trabalhos que ele destrói o espaço expositivo, assim. Eu acho bárbaro aquilo, eu acho Bakunin puro, né? Construindo o espaço e construindo um trabalho, uma estética potente. É, Bom, a pandemia, meu, nossa, eu entrei na pandemia fazendo os trabalhos do Muna aí, né? Porque Uhum, foi mais ou menos um mês antes do Muna, da abertura, que acho que era 24 de abril, acho que era depois do feriado. E aqui em São Paulo as coisas começaram a fechar em março, lá pro dia 20 também. Ou seja, eu tava com muita coisa atrasada, tava produzindo assim, loucamente. E a pandemia me deu um espaço assim, falei, nossa, tipo, aí que eu fiz? Quando eu falei, vai fechar tudo, corri no braço, comprei muito pano, corri não sei aonde, comprei muito ferro, comprei terra, comprei tal, 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 tal. Fui comprando tudo, tipo, fui estocando assim, e fui, enfim. É, a pandemia, por exemplo, ela mudou um trabalho que eu vou mostrar aí no Muna. Eu tinha um trabalho que ele não tem nome ainda, talvez ele nem tenha nome. É, eu ia fazer umas linhas com bordado nos panos. É, e eu orcei aqui em São Paulo, orcei aí em Uberlândia e tal. Eu queria fazer aí com alguém daí e tal. E, meu, não posso ir aí, né? Eu não posso levar os panos aí. Ou seja, eu tô pintando o trabalho. Trabalho que seria bordado e tal. Mudou, uhum, mudou tipo, o trabalho, assim. Então a pandemia uhum. fez isso. Por enquanto, eu ainda eu tô numa fase de transição de pensar a exposição do Muna. Porque enquanto ela não acontecer, acho que a coisa eu ainda vou estar até refazendo os trabalhos, sabe? Sim. Então, mas eu tô trabalhando, eu tô olhando para objetos mais íntimos, né? Porque como o espaço urbano não existe mais, eu tô tentando ver, olhar para dentro, né? Tipo, de certo modo, olhar da janela, pensar em projetos. Quando entrou a pandemia, eu estava produzindo muito, toda noite eu produzia, ficava até a madrugada produzindo, mesmo tendo um bebê em casa, né? Muito complicado, bem complicado ficar com quarentena em três Uhum. pessoas, com uma bebê de 1 ano e 4 meses agora. É maravilhoso, porque é simbiótico.
mas é complicado. Mas agora eu estou num momento que eu estou até meio perdido, mas acho que esse momento é um momento quase de crise, assim, porque os trabalhos do Moonlight já estão resolvidos, agora eu estou olhando para os Aham. lados, tentando ver o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer e tal, e eu acho que pode vir a acontecer alguma coisa disso, eu acho que vai reverberar bastante, assim, na produção, assim, né, porque querendo ou Muito não, bem. não, o trabalho coletivo suspenso, eu acho que é isso também, eu produzi aqui em casa, as Sim, peças sim. pequenas, é uma escala Já muito fala desse menor. ambiente doméstico, né? É um trabalho muito menor, uma escala que eu fiz em casa. Esse trabalho é legal, que eu até falei da Ligia Clark e tal, que eu olho pro trabalho dela, as unidades dela. Esse trabalho ele acontece no museu também, eu não falei isso, né? Quando eu falei da parede do museu, ele precisa da parede para o trabalho ser ativado, assim, né? O próprio, a parede, ela faz parte da composição do trabalho. Então, os trabalhos lá de cima, eles estão usando a parede de um jeito é, se apropriando quebrando as molduras, né, dos trabalhos e se utilizando o próprio espaço, a arquitetura do museu como a moldura dos trabalhos, assim. Tudo Enfim, eu bem. acho agora eu fui bem dislexo, né? Mas Não, não, mas deu para entender. Tem uma pessoa aqui querendo que você fale um pouco sobre o trabalho Fragmentos, que acho que é um trabalho que você não comentou. Se você quiser comentar um pouquinho, o que, que são esses objetos, é isso? Fragmentos de é, 2015, são os objetos que você vai coletando aí na cidade. Que até tem um fragmentos, diálogo com o trabalho do Gleison, não sei se você viu o vídeo dele, ele também eu tem vi, uns fragmentos. eu quero ver a exposição dele, achei muito legal, assim, achei bastante diálogo. Eu acho que ele e eu tenho um diálogo grande, assim como a gente está formando uma tríade aí, eu acho. Pois é. E Conceitual, não foi de temático. propósito, hein? Eu nem estava na comissão Legal. de Mas seleção. eu acho legal isso, tem umas afinidades muito legais, assim, né? Sim, foi A muito gente, legal. bom, Fragmentos foi um trabalho que eu produzi em 2015 com uma bolsa de investigação artística da Oswald de Andrade, da Oficina Cultural de Oswald de Andrade. Legal. É um trabalho onde eu ainda estava muito. A questão do fotográfico ela era essencial ainda nessa época para mim, assim. Eu queria discutir a fotografia. Eu tinha acabado de sair das janelas quando eu estava fazendo uma coisa que era fotografia, falando da fotografia, né, de uma metalinguagem. E nesse trabalho ele segue um pouco dessa lógica, assim, uma metalinguagem, aonde eu me propus a fazer derivas, né, eu prefiro chamar de errâncias, do espaço urbano da cidade, da Grande São Paulo, na verdade. Nessa época, o que, que eu fazia? Eu tinha uma moto na época, ia para qualquer terminal de ônibus tal, estacionava, entrava e começava a andar e meio que brincava comigo mesmo, assim, eu vou falar, eu vou virar, dar 3 passos, o próximo corredor que tiver eu vou entrar e no quarto ônibus eu vou entrar e não importa para onde que ele vai. E eu fazia isso. E aí no ônibus eu pegava um livro, ficava. Eu entrava no ônibus sem tentar olhar a placa dele e tal, meio com a cabeça baixa, assim. Era uma coisa meio Nossa, eu nem lúdica, sabia assim. para onde você ia. A brincadeira, a A proposta era brincadeira é essa. essa. Aí dentro do ônibus eu ficava lendo um livro, mas eu sempre ficava muito ansioso, então eu ficava mais de cabeça baixa do que lendo um livro, assim. E aí, quando eu falava, não, agora eu vou descer, aí eu descia e saía andando pelo espaço. Na verdade, eu estava querendo propor uma experiência de não de estar perdido, assim. Eu queria ter uma experiência de não Uhum. saber onde eu estava pisando, para saber o que, que esse espaço me afetava, ficar perdido. Eu tinha acabado de ler o Situacionistas, né? A, a proposta deles, um pouco do Elliot Sica também, com o Delírio Ambulatório. Uhum. Então eu falei, vou brincar também, vamos lá. E aí eu fiquei fazendo isso durante 3 meses. Eu saí andando, é, calma aí, eu me perdi um pouquinho. Eu saí andando e fotografava, assim, levantava a câmera, fotografava sem tentar escolher muito os quadros para fazer uma coisa mais espontânea.
e recolhia um objeto do lugar. Na verdade, aonde tinha um objeto, eu levantava a câmera analógica e fotografava, tal. E aí colocava esse objeto num saco plástico. Eu parecia um lixeiro andando assim. Eu voltava para casa com um puta saco, assim, fazendo barulho e tal. E Sei. aí eu fiz bastante isso e também eu levava um diário onde eu ia anotando o que esse espaço estava me afetando. Porra, aqui eu tô com medo, não sei onde eu tô, tal. Nossa, aqui eu tô com vontade Uhum. de deitar no chão, ficar olhando a copa da árvore. É, era uma experiência. E depois eu entrava no laboratório fotográfico, mas aí também é uma outra fase mais complexa, porque até eu descobri o jeito de emocionar os objetos, de dar Sim. certo no laboratório, eu fiquei loucamente tentando, dava errado, dava errado. Aí eu descobria que estava vazando um ar no armário onde eu deixava os objetos descansando, ar não, luz. Hum, Meu, foi uma experiência bem maluca, assim. E eu tinha um prazo, porque eu tinha uma individual marcada do resultado desse processo. Então eu ficava lá, tipo, era metade na rua e metade dentro do laboratório. E esse laboratório era o laboratório do Centro Cultural Inamar, na cidade de Diadema, era um lugar que eu estava dando aula na época. Então ah, legal. virou meu ateliê o lugar, assim. E o trabalho é esse, são fotos em objetos, objetos plástico, pedra, ferro, de paisagens ou de pessoas que eu encontrei nessas errâncias, dos lugares ou das pessoas aonde eu encontrei esses objetos. Então, eu retiro o objeto do espaço, da paisagem, e depois eu coloco a paisagem no objeto que eu encontrei na paisagem. Assim. Eu estou discutindo um pouco isso, né? Essa coisa do objeto, mas eu quero discutir um pouco dessa prática mais lúdica com a cidade, né? De vivenciar esse Uhum. espaço de um outro modo, né? Tipo, será que é possível, né? E, e para mim foi possível porque eu tinha uma bolsa, né? Não é na nossa vida que a gente leva de trabalho, não dá, né? Mas acho que a gente É tem muito que. legal ter essa oportunidade, né? E correr atrás disso, né? Não, mas eu acho que Ó, mesmo a gente tem que construir mesmo quando a gente não tem, porque é aí que a gente ah, vai. sim. É, Como você falou, a gente tem que ter as estratégias, né? é. A gente precisa sempre pensar nessas estratégias. Ó, o Gleison tá aqui ouvindo a gente Ah, para falar que ele está curtindo também a nossa conversa, que acho que ele poderia estar muito bem aqui também falando com a gente, que tem tudo a ver também o trabalho dele com esse papo. Alain, e aí? Falamos muito. Você quer falar mais alguma coisa? Eu estou super assim contente com a nossa conversa. Espero que todo mundo que tenha assim acompanhado a gente aqui também. Se quiser ah, dar uma última palavrinha aí. meu, bom, quero agradecer, porque eu acho que o Muna aí é um lugar super receptivo. Tá dando ruído, é aí ou é aqui? É aí. Ah, Então, melhorou. o Muna é um lugar, eu quero agradecer porque o Muna é um lugar super receptivo. A primeira vez que eu entrei no Muna foi uma outra professora que me recepcionou aí. Eu tava com a minha filha com 4 meses, e 4 ou 5 meses, mas é muito pititica assim. E enquanto minha companheira estava trabalhando aí na UFO, eu ficava com ela, né, tal. E aí eu já cheguei, pá, eu lembro que eu assisti um vídeo com a turma, não lembro se era performance, mas era um vídeo da Marina Abramovic. Ou seja, o espaço me recebeu assim que eu já entrei no escurinho com a minha filha no colo e tal. E aí a partir dessa primeira vivência, eu meio que dei uma olhada no espaço, eu subi, falei, meu, vou mandar um projeto para cá. E aí demorou uns 5 meses, quando abriu, fiquei atento, mandei, e tamo junto aí, né? Então, eu acho o espaço super receptivo. Eu já criei uma relação com a cidade muito interessante, assim. Acho que ela faz parte, assim, da minha história, assim. Várias histórias de vida, né? De pai no meio de uma cidade que as pessoas não param o carro para você atravessar a rua, tentando aprender a não ser pai com o bebê chorando, tipo, você não sabe o que fazer e tal. Então eu acho muito, muito legal, assim, eu só agradecer mesmo. É isso. A gente que agradece, muito legal também a sua participação aqui, seu aceite do convite para conversar com a gente.
Tem gente falando aqui, excelente papo, adorei a live, ansiosa para ver a exposição do Alan. Eu também tô. Espero que a gente tenha deixado um gostinho aí para todo mundo que nos assistiu para conferir, né? E a gente espera aí que a gente consiga fazer essa exposição no segundo semestre, né? Torcendo para que essa pandemia se acalme, digamos assim, né? A gente sabe que ela só vai terminar quando vier uma vacina, mas que a gente possa abrir as nossas portas de novo no segundo semestre. Alan, Sim. brigadão pela sua participação Obrigado, eu que agradeço. e deixar o convite aqui para todo mundo ficar atento no nosso Instagram, que a gente vai estar sempre fazendo coisas aí, produzindo conteúdo, chamando os artistas para falar. Tá Joia, bom, bom domingo. Valeu, a gente se fala. Um tá bom. beijão. Um beijo, até breve. Até mais.